Olá, muito bom dia. Estamos aqui na Band TV com mais um Boca no Trombone. Todos os domingos você encontra esclarecimentos sobre aposentadoria, INSS, direitos trabalhistas, a relação do patrão, do empregado, FGTS, horas extras e vários temas que norteiam o direito trabalhista. Para você participar é só enviar suas perguntas para os contatos que a gente vai passando aqui na tela da Band. Você sabe, a gente está com um novo formato e antes da consultoria é hora da gente saber qual o assunto, qual o tema vamos percorrer durante o programa dessa semana, com o material preparado pelo nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Assunto que já faz parte da rotina da gente, não há dia em que a corrupção não renda páginas nos jornais, movimente os noticiários Brasil afora. E isso de forma direta ou indireta, porque além das notícias de suspeitas e condenações, esse problema se reflete no dia a dia de cada um, na fila do SUS, na insegurança, nas ruas esburacadas, nos milhões de desempregados. Estudos da Confederação Nacional das Indústrias apontam que cada R$1 desviado representa um prejuízo de R$3 para a sociedade. É de olho nisso que o programa Boca no Trombone faz o seguinte questionamento: há solução para a corrupção? Pois é, há solução? Vamos debater muito esse tema aqui hoje, então, com o presidente da Associação dos Aposentados de Canoas, também representando a COBAP, vice-presidente da COBAP, Carlos Olegário, o representante do Sintergs, diretor da entidade, do Sindicato dos Técnicos Científicos, Danilo Krause, e também, em nome do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, o Sintrajuf-RS, o diretor Rafael Scherer, além, é claro, está na nossa consultoria previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, vai também participar sobre esse tema da corrupção, o combate à corrupção. Presidente Carlinhos, né? Já abrindo os trabalhos com o senhor, a corrupção ela é praticamente endêmica, né? Ela está enfronhada, a gente tem um país que está passando por inúmeras crises e isso se deve muito sim à corrupção. Na sua visão, é algo que tem solução? Olha, ela é histórica também, né? Se a gente remontar aí o passado, eu acho que desde que o Brasil foi descoberto, se vê falar em corrupção e desvio dos recursos públicos, que afeta tanto a sociedade e principalmente aqueles que mais precisam, os mais pobres, né? Tirado isso do social. E eu, infelizmente, não tenho muita esperança, né, de que tenha solução para essa corrupção. Nós temos aqui um histórico, por exemplo, do leite, né? Sim. O leite, como acho que os juízes, aqueles que julgam, se deram conta que, de repente, a família deles também tomaram um veneno estragado, envenenado, eles colocaram na cadeia e rapidamente as pessoas. E não parou, nós temos acho que na 16ª já também. Então, mesmo sabendo que são sendo punidos com muita rigidez, com muita rapidez, não pararam. Sim. E se a gente olhar para os outros, então, acho que a possibilidade da gente ter uma solução nisso aí é muito difícil. Danilo Krause, pelo Sintergs, os técnicos científicos entendem que a corrupção também está enfronhada aqui no serviço público do Estado, isso ocorre muito, e mais, o sindicato entende que há solução para essa verdadeira doença? Bom dia, sociedade gaúcha, bom dia principalmente aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que tem solução. A solução está na educação do povo, a educação nas escolas. Não temos investimentos na educação, pelo contrário, durante essas últimas décadas existe falta de investimento nas escolas. As escolas estão empobrecidas, os professores não ganham o que tem o valor dele, não se dá valor ao professor como se dá na Alemanha, por exemplo. Sim, tem um exemplo claro da primeira-ministra Merkel, né? Que quando os juízes foram pedir aumento para ela, eles assim, não, vocês não podem ganhar mais que os professores. Aqui existe tudo invertido. Então,
para mim, a solução é na educação. Rafael Scherer, essa inversão de valores que a gente tem no país, que o Danilo Krause ilustrou bem agora com esse exemplo, se a gente partisse por esse caminho, ou seja, desde a base, desde as nossas crianças, a gente trazendo bons valores, ensinando boas práticas, não tendo esses exemplos que a gente tem tido aí cotidianamente na mídia, né, de pessoas presas em razão da corrupção, é um entendimento que o Judiciário Federal vê como um bom início? Bom dia, Solano, telespectadores, convidados. Algumas pessoas presas, outras ainda não, né? A gente vê o maior corrupto da história da nova República Brasileira está governando o país até hoje, que é o seu Michel Temer, né? O ano passado, a população brasileira toda ouviu um áudio em que ele dava aval para a compra do silêncio do Eduardo Cunha na cadeia, que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados. A mesada era R$500 mil por semana para Eduardo Cunha, para não assinar um acordo de delação premiada, né, e não entregar os outros corruptos que ainda estão governando o país. Então, se um governo tão corrupto está governando o Brasil, a população brasileira dificilmente confia que vai haver uma melhora na questão da corrupção, mas a gente tem que acreditar, né? A educação é um bom caminho e também maior participação política, maior fiscalização da sociedade. É com mais democracia que a gente resolve o problema da corrupção e não com menos. Doutor Luiz Gustavo Ramos, no ano passado, o senhor aqui no programa, também lá na Rádio Bandeirantes, tratou muito, debateu bastante sobre a reforma da Previdência. Na Previdência Social, a corrupção também é presente, também está enfronhada? O que o senhor entende? Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Sem sombra de dúvidas, a corrupção, ela afeta o nosso dia a dia, né? Na Previdência, por exemplo, a sonegação. A sonegação é uma forma de corrupção e isso afeta diretamente o orçamento da Previdência. E aí se fala em necessidade de reforma da Previdência. Não, o que nós precisamos é de uma fiscalização efetiva. E no combate à corrupção, Solano, é de extrema importância que o Poder Judiciário faça a sua parte. Nós temos que mostrar que neste país o crime não compensa. E o que nós enxergamos no dia a dia é o contrário. As pessoas fazem, acontecem, há muita corrupção, como o Rafael falou, os nossos corruptos estão aí, né? Então, o que nós precisamos é botar essa gente na cadeia e mantê-los lá. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de efetividade do Poder Judiciário também. Sim. Danilo, o doutor Luiz trouxe o tema importante da sonegação, né? Aqui no Estado ela é imensa. Tem alguns parceiros nossos aqui do programa, inclusive, que já foram, né? Os técnicos tributários fazem uma métrica aí, o sonegômetro aponta. Só de ICMS, a estimativa é de 8 bi, né, de reais sonegados em ICMS. Bom, os programas de governo nenhum verificam que pode ser solucionado o problema no Estado. Não é por falta de recursos que tem. Nós temos 31 bilhões de sonegação no Estado. Sim. Isso somando todos os impostos. Somando todos, né? Claro. E tem 42 bilhões da Lei Candir que escapam pelo ralo. Né, que é onde disseram que vão beneficiar os exportadores. Mas e o Estado todo, e a população toda, onde fica? Vamos voltar daqui a pouquinho para a nossa temática. Hoje, pessoal, você pode participar também, mandar as suas questões, suas ponderações aí sobre o combate à corrupção e também a interatividade, as dúvidas que vão chegando aqui para a gente sobre Previdência e Direito do Trabalho. Primeira questão vem lá de Estrela. O Paulo, entrei com processo de aposentadoria no INSS em agosto de 2015, com insalubridade. Né? Ele entrou no fórum, né, com processo e o INSS não considera a insalubridade. Ainda quanto tempo pode levar essa demanda, doutor Luiz Gustavo Ramos? Doutor Solano, falar de tempo de duração de processo é uma tarefa um tanto quanto complicada, né? Muito, né? Um caso concreto dessa semana do meu escritório, um processo com menos de 6 meses, onde se discutia tempo de atividade especial, que é o caso da nossa pergunta, ele foi julgado em menos de 6 meses pela Justiça Federal. Olha só. E não houve recurso do INSS, surpreendentemente não houve recurso. Então eu tenho aí um processo que terminou em 6 meses, mas eu tenho outros tantos que tramitam há 4 ou 5 anos. Então é muito difícil falar do tempo de duração de um processo. Sim. Mas a média de um processo na Justiça Federal, em que se debate tempo especial, é em torno de 2 anos. É isso que eu poderia dizer ao nosso telespectador. O Darcy, lá de Imbé, 71 de idade, 14 anos em auxílio-doença e antes disso tinha 13 de contribuição. Ele quer saber se pode usar esse termo de auxílio-doença e também se teria direito de se aposentar. Sim, a resposta é sim para as duas indagações, seu Darcy. O senhor pode se aposentar. A única observação que eu faço é que o senhor precisa ter uma contribuição posterior ao término do auxílio-doença.
tendo esta contribuição posterior, poderá somar o tempo de auxílio-doença para fins de aposentadoria. Considerando que o senhor tem mais de 65 anos de idade e mais de 15 anos de contribuição, porque aí se conta também o período de auxílio-doença, sim, o senhor tem direito à aposentadoria. O Valdomiro, ele é de Alvorada, diz assim, aposentou em 1997, quer saber se tem direito a pedir uma revisão, ele continua trabalhando no mesmo emprego. Para usar o tempo posterior à aposentadoria, não. O Supremo já sepultou a possibilidade da desaposentação. Agora, somente através de uma alteração legislativa, o que eu não acredito, sinceramente. Então, não há como se postular uma revisão para agregar o tempo trabalhado depois da aposentadoria. E o Manuel Teles, ele é lá de Nova Prata, lá da Serra. Olha, um abraço para você que está nos curtindo aí na Serra Gaúcha. 29 de carteira, 50 de idade e 7 anos recebendo auxílio-doença. Tem direito a pedir a aposentadoria, um caso muito próximo com o que o senhor já respondeu. Exato. Se esses 7 anos que ele fala que esteve recebendo auxílio-doença não estão incluídos naqueles 29 anos que ele refere, então ele já tem tempo suficiente para a aposentadoria. O que é necessário? 35 anos de contribuição. Perfeito. E o tempo de auxílio-doença conta como efetivo tempo de contribuição. Maravilha. Continue mandando as dúvidas, gente. É sobre previdência e também sobre direito do trabalho. Hoje a gente está debatendo aqui o combate à corrupção. Quero saber do Rafael Scherer, que hoje representa o Sintrajuf aqui no programa. Rafael, você falou que a educação pode ser um bom início. Você entende também que existem outras formas, temos alternativas para combater a corrupção? Acredito sim, Solano. O ano passado, né, eu trouxe alguns dados aqui, o governo federal, a União, arrecadou 2,5 trilhões de reais. É muito dinheiro, né? 1 trilhão de reais, muito dinheiro. Quase 40%, foi destinado para juros e amortizações da dívida pública, que beneficiam basicamente os bancos. Então, quase 40% do que a União arrecadou foi para os bancos, né? Sabe quanto é que foi para a educação? 4%. Saúde, 4%. Segurança pública, 0,4%. Então, o Estado arrecadou 100 vezes mais com a dívida pública do que com a segurança pública. Sim. Aí não sobra dinheiro, a gente paga um monte de imposto e não tem educação de qualidade, não tem saúde de qualidade e a gente sofre essa insegurança na rua. Presidente Carlinhos, eu ia lhe provocar nesse sentido, sobre exatamente o que o Rafael falou, a questão do orçamento, porque ele, claramente, ele é mal dividido. É muito mal dividido. Se tivéssemos um orçamento mais justo, mais equânime, com investimentos nas áreas nevrálgicas, que são, todo mundo sabe, saúde, educação, segurança, a possibilidade de reduzir a corrupção seria possível? Sim, nós temos um gráfico que a gente está distribuindo, a COBAP, a federações, para as associações, que demonstra essa divisão aí desastrosa, né? Então, para a Seguridade Social, para o INSS, é gasto de todo o que se arrecada, 22%, chega bem 23%. E para pagar o custo da dívida pública, 46%. E agora, quando o governo congelou a verba para o social, da saúde, da educação, da segurança, não congelou essa contribuição que é para os bancos, né? Então, está tirando do social para levar para banqueiro, para meia dúzia, né? Pois é. E com isso, o quê? Vai faltar verba, vai faltar recursos para financiar a educação, para financiar a saúde, né? E eu aqui, falando do Estado, se me permitir, ontem eu estive com o senador Paim lá em São Sebastião do Caí. Sim. E ele falou da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Foi arrumado e emprestado 9 bilhões. Já se pagou 25, estão devendo 50 e poucos bilhões. Pois é, diretor Danilo Kraus do Sintergs, essa é uma temática constante aqui no programa, o pagamento da dívida pelo Estado à União. Também está dentro desse tema da corrupção? A gente pode fazer um link entre essas duas temáticas? Não vou dizer que está diretamente ligado, né? Mas que os banqueiros são os beneficiados, são, né? Principalmente os banqueiros. Voltando só à temática lá da Previdência, né? Sim. O que aconteceu com o maior orçamento federal, que é a Previdência? Tiraram o ministério e transformaram numa secretaria. E quem era o comandante? Um banqueiro, o Meirelles, que agora quer ser presidente do Brasil. Ora, botar um banqueiro ser presidente do Brasil é sinal de que nós estamos mal nesse caso, né? Sim. E aí vamos, quem sabe, aumentar a corrupção no Brasil. Tá certo. Interatividade, mais dúvidas que vão chegando aqui pra gente. O José, ele é lá de São Leopoldo. Estou aposentado com aposentadoria normal.
Posso recorrer para a aposentadoria especial? Ele não especificou aqui, doutor Luiz, se ele trabalha em alguma atividade com exposição a agente nocivo e tal. Pois é, doutor Solano, é impossível responder adequadamente à pergunta sem as informações suficientes, né? Mas para que uma aposentadoria por tempo de contribuição seja transformada numa aposentadoria especial, é necessário se comprovar que o trabalhador laborou por no mínimo 25 anos, como regra geral, né, exposto a agentes nocivos. Se essa for a sua situação, se o senhor efetivamente laborou exposto a agentes nocivos e essa exposição não foi reconhecida no processo, a resposta é sim. É possível entrar com uma ação judicial buscando a revisão da aposentadoria. O Paulo, ele diz assim, eu trabalho há 30 anos na mesma empresa com periculosidade e não consegui me aposentar. Aí é um caso concreto. Então, mais de 25 anos trabalhando exposto a uma situação de risco, essa situação, então, enseja a concessão de uma aposentadoria especial, que é uma das melhores porque não leva no seu cálculo a inclusão do fator previdenciário. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente retorna, tem mais bate-papo, vamos trazer alguns números aí, os impactos, né, os impactos aí da corrupção sobre a vida de todos nós em valores. E continue mandando as suas dúvidas aí sobre previdência e também direito do trabalho aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo, sempre a partir das 8h30 a gente presta a consultoria previdenciária e trabalhista aqui no programa e um bate-papo. Hoje é sobre o combate à corrupção aqui no país, né? Antes da gente continuar no nosso tema, vamos responder mais algumas dúvidas da nossa interação. Tem 2 e por ser autônomo tem 12 anos de INSS recolhido. Quer ver se tem direito de pedir a aposentadoria. Quase lá, né, doutor Luiz? Sim, ele tem 62 anos. Isso. Né? Para que ele tenha direito à aposentadoria por idade, ele precisa atingir os 65 anos para a aposentadoria urbana. A aposentadoria por idade urbana se dá aos 65 anos e precisa também 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais. Então, ele está quase lá. Esperar mais um pouquinho até atingir os 65 anos de idade e continuar contribuindo para o INSS. Perfeito. A Miriam Cavinato, de Caxias do Sul, 61 de idade, 27 de contribuição no INSS. Não sei o que fazer, se me aposento por idade ou tempo de serviço. Essa aqui é uma dúvida boa dela, né? Dona Miriam, primeiro, terminou de assistir o programa, vá para o computador ou para o fone 135, ligue lá e agende o encaminhamento da sua aposentadoria. Né? No caso relatado aqui, ela tem direito à aposentadoria por idade, porque ela não tem 30 anos de contribuição ainda. Mas a aposentadoria por idade, nos moldes em que ela nos relatou aqui na pergunta, será uma aposentadoria adequada, não haverá incidência do fator previdenciário. Então, corra lá, termine de assistir o programa e corra lá e agende o encaminhamento da aposentadoria. E é como o senhor falou, né? Tem que ser pelo INSS digital, exclusivamente, sim, né? Sim, agora, ótimo. A aposentadoria por idade urbana, ela só pode ser agora requerida via telefone 135 ou pelo site Meu INSS, né? Só existem esses dois modos, não há mais como, e aí eu sou um crítico a essa alteração, mas enfim, não importa o que eu penso, o que importa é como as coisas estão funcionando, né? Então, na verdade, agora só existem dois modos de requerer aposentadoria por idade, através do fone 135 ou, então, via site do INSS. Somos dois, porque eu também critico muito essa vedação do acesso do segurado à agência da Previdência. Um outro programa a gente vai tratar mais sobre essa temática. Hoje a pauta é a corrupção. E você sabia, até trouxemos no nosso material de abertura aqui, que a cada R$1, né, a cada R$1 envolvido em corrupção, isso sonega 3 da sociedade. É muito dinheiro, Rafael Scherer, e que representa o Sintrajuf. Com certeza. Parece que o que sobra para a corrupção falta para o bolso do serviço, da população, né? Falta para o serviço público, né? A gente tem a corrupção cada vez, né, uma percepção da corrupção mais elevada e a população sofrendo nos pós-saúde, com educação precária. Então, o que o governo deveria fazer? Em primeiro lugar, auditar a dívida pública, né, ver o que é ilegal e ilegítimo dessa dívida para que
a gente pare de pagar tanto dinheiro assim para os bancos, é o Bolsa Banqueiro, como a gente chama, o serviço da dívida pública, e o que o governo faz? Acaba congelando os investimentos sociais, como já foi dito aqui antes, por 20 anos. Sim. Isso é uma loucura do governo Temer, congelar saúde, educação, segurança pública por 20 anos, só que os gastos financeiros, eles não têm teto, eles continuam liberados. Isso não dá para aguentar, Solano. Danilo Krause, pelo Sinterx, esses problemas que a gente está vendo com a corrupção, né? Ou seja, como a gente referiu, os dados são alarmantes, né? A sociedade perde o triplo aí do que é gasto em corrupção. Aqui no Estado, pelo seu entendimento, sua vivência, tem acontecido nesse patamar ou até maior? Eu acho que até pode ser maior, né? Tendo em vista que nós não temos nenhum recurso para os postos de saúde, que as pessoas ficam em filas, os nossos hospitais estão superlotados, né? Não tem recurso para medicamentos. Agora foi os caminhoneiros foram os culpados de não ter remédio nos hospitais. Mas como isso? Se todo dia não tem remédio nos hospitais, sim, não tem, as farmácias públicas não têm lá o seu remédio, os hospitais lotados, os médicos eles ficam doentes por causa que não tem nenhum medicamento, nenhum instrumento. Presidente Carlinhos, e como que o senhor, pela sua visão, junto aos aposentados, essa perda, né, que é uma perda consistente, né, em razão da corrupção, como que chega para a categoria? Bom, a categoria já sofre desde que se aposenta. No dia que ele se aposenta, ele tem uma redução fantástica daquilo que ele ganhava, daqueles avanços que teria, daqueles benefícios que a empresa dá, ele deixa de ter. Ele também está envelhecendo, né? Passa a gastar com medicação e na maioria ele tem que comprar. E a outra coisa que a gente um dia sugiro que seja discutido aqui, a inflação dos remédios é muito sim, diferente da inflação real e de qualquer uma outra, né? Então os remédios sobem muito, a diferença é enorme contra a correção do seu salário. Ela já é ruim e eu vou lembrar aqui, não deixar passar, que eu estava vendo esse negócio da Petrobras, que o governo, com dinheiro nosso, vai repor aquilo que a Petrobras deixa de arrecadar e vai tirar de algumas áreas, está tirando social. Eu ouvi hoje, eu acho que já publicado no Diário Oficial, só da SAMU vão tirar 2.600.000 aqui de Porto Alegre. Mais um problema. Então já é ruim, vai ficar pior. Então, certo, tudo que a gente olha, então afeta a nossa categoria, os aposentados do Brasil inteiro, sim, de todas essas formas, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente já vinha dizendo que o aposentado já tinha que optar ou por remédio ou pela alimentação. Eu acho que daqui uns dias nenhuma e nem outra, né? Já vamos voltar no tema com o presidente Carlinhos, o Danilo Krause, o Rafael Scherer e o doutor Luiz Gustavo Ramos. Agora é tempo, vamos virar a chave aqui, porque é hora do Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca. No Dica Trabalhista de hoje, vamos responder as dúvidas enviadas pela Lourdes, a Lourdes, final telefone 7887. Ela diz que assiste o nosso programa Dica Trabalhista todos os domingos e ela pergunta se ela tem estabilidade provisória. Ela nos refere que completou 13 anos na mesma empresa e está a apenas 18 meses da sua aposentadoria. Dona Lourdes, a estabilidade pré-aposentadoria, ela não decorre de lei. Não existe na CLT nenhum artigo que garanta a estabilidade pré-aposentadoria. Portanto, nós temos que nos socorrer das normas coletivas, das convenções coletivas de trabalho. Para isso, eu precisaria saber qual a sua categoria profissional. Se você nos enviar a sua categoria profissional, eu poderei consultar a sua norma coletiva e saber se você tem ou não essa estabilidade pré-aposentadoria, tá certo? Mande para nós que eu retorno a resposta. O David de Itapuã, ele diz o seguinte: trabalho como serviços gerais, qual o grau de insalubridade que devo receber? Olha, David, é uma questão complexa. Cada tipo de atividade deve ser avaliada por um perito e esse perito, ao final, vai estabelecer qual o grau da insalubridade, se o grau mínimo, o grau médio ou o grau máximo. Normalmente, quem trabalha com limpeza, auxiliar de serviços gerais, recebe o grau médio.
Se esse mesmo trabalhador efetuar a limpeza de banheiros de uso público, de uso coletivo, ou então o recolhimento de lixo urbano, aí sim ele poderá postular a insalubridade em seu grau máximo, que é de 40% sobre o salário mínimo. Doutor Solano, por hoje era isso, um bom dia a todos. Tá aí o doutor Marcelo Armiliado de Jesus com o nosso quadro Dica Trabalhista. Mande as suas dúvidas aqui pra gente. Hoje o tema está sendo, né, a corrupção, o combate, os reflexos. E agora eu quero a palavra final. Tá encerrando o Boca no Trombone. Presidente Carlinhos, o que fazer com a corrupção no país? Olha, eu entendo que, primeiro, nós temos que aprender a votar e votar melhor. Eu acho que começa por aí. Depois a gente vai melhorando a educação, vai melhorando outras coisas. E quem sabe um dia, se Deus quiser, a gente consegue estripar isso aqui desse país. Danilo Kraus, pelo Sintergs, as eleições são nesse ano, como falou o presidente Carlinhos, né? É o começo? Vou no caminho do Carlinhos. Mude tudo, vote em todos os novos. Todos os anos que tiver eleição, mudem, não vote nos mesmos. Essa é a solução, uma delas, a outra é a educação. Verdade. E eu quero saber do Rafael Scherer, como é que pensa o Sintrajuf? Caminhos foram dados aqui, educação, renovação, é por aí? Tem outra sugestão? A gente acredita nas urnas, mas a gente acredita muito mais nas ruas, né? A gente acredita que o problema da corrupção ele só vai melhorar com a participação política, né? Com a maior fiscalização da sociedade, da classe política, das grandes empreiteiras e dos bancos, é isso. Doutor Luiz Gustavo Ramos, a gente falou sobre várias formas de corrupção. Tem havido, inclusive, na Previdência, né, os bancos acessando de forma insistente aí os segurados. É uma forma da gente cessar a corrupção, também combater esse tipo de ação dos bancos? Veja, né, nós tratamos de corrupção aqui, falamos de vários assuntos e os bancos sempre envolvidos. Né? Verdade. E na Previdência, o que está acontecendo? Os bancos estão comunicando os segurados da aposentadoria, que foi deferida antes mesmo que o INSS ou que o próprio advogado faça. Estão ligando, oferecendo empréstimos consignados. Isso é uma forma absurda e é uma forma que os bancos utilizam, se valendo de dados que são sigilosos, para tentar ludibriar o segurado da Previdência com as ofertas de dinheiro fácil. Então, a senhora que nos ouvem agora, não acreditem, não deem ouvidos a essa ligação de bancos e entidades financeiras. Né? Por favor. Perfeito. Continuamos aqui com o doutor Luiz Gustavo Ramos respondendo as dúvidas sobre Previdência. O Gilneide Lajeado tem 27 anos de trabalho numa empresa, recebendo sempre periculosidade. Porém, o PPP, ele não informou o risco elétrico. Ingressou no INSS e não teve deferimento da aposentadoria especial. A pergunta dele, deve entrar com uma ação trabalhista para correção do PPP? Solano, não é necessário o ajuizamento da ação trabalhista, mas estrategicamente eu acho que seria a forma mais adequada discutir com o empregador lá na Justiça do Trabalho e aí solicitar a emissão de um novo PPP e aí sim levar esse PPP corrigido para a Previdência Social ou no processo em que discutirá o deferimento da aposentadoria. Perfeito. A Elizabeth diz assim, 30 anos de carteira, 50 de idade. Posso me aposentar com o salário que eu ganho hoje? Não, ainda não. A aposentadoria é feita por uma média, então o que vale não é o último salário, né? E sim a média das contribuições vertidas desde 94. Na circunstância que ela está, 50 anos de idade, 30 de contribuição, ela não implementou ainda 85 pontos, então haverá incidência do fator previdenciário que também reduzirá o valor da aposentadoria. O que eu aconselho à nossa telespectadora? Procure um advogado da sua confiança, veja lá qual é a melhor alternativa e então decida se vale a pena antecipar a aposentadoria ou aguardar. Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos acompanha. Domingo que vem a gente retorna a partir das 8h30 da manhã. Dúvidas sobre Previdência, Direito do Trabalho e um tema importante para ser debatido com os nossos convidados aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.